No vasto céu da constelação de Libra, uma estrela se destaca entre bilhões. Seu nome é HD 140283. Mas para os cientistas, ela é Matusalém. Durante décadas, não era nada além de um ponto luminoso distante, sem grande importância. Mas tudo mudou no ano 2000, quando astrônomos decidiram calcular sua idade. O resultado? Um valor simplesmente impossível, 16 bilhões de anos. Isso significava que Matusalém era mais antiga que o próprio universo, algo que não deveria ser possível. Se a teoria do Big Bang estivesse correta, como poderia uma estrela existir antes da própria criação do tempo e do espaço? Esse mistério colocou Matusalém no centro de uma das maiores controvérsias da astrofísica. A primeira pista sobre sua idade veio da análise de sua composição. Diferente do Sol e das estrelas mais jovens, Matusalém tem pouquíssimos elementos pesados, como ferro. Isso indica que ela nasceu em uma época onde esses elementos ainda não eram comuns no universo, mas como cientistas calculam a idade de uma estrela. O principal método envolve o consumo de hidrogênio. As estrelas brilham porque realizam fusão nuclear, transformando o hidrogênio em hélio. Quanto mais rápido esse processo acontece, mais jovem a estrela. Matusalém já queimou quase todo o seu hidrogênio, o que indicava uma idade extrema. No entanto, esse método não é exato. Para uma medição mais precisa, os astrônomos usaram o telescópio espacial Hubble e analisaram sua distância e brilho. Quanto mais distante uma estrela, mais sua luz perde intensidade. Outra característica intrigante é sua velocidade. Matusalém atravessa a Via Láctea a incríveis 1,3 milhões de quilômetros por hora. Essa velocidade não é comum para estrelas como o Sol, que se movem de maneira mais estável. Isso indica que Matusalém pode ter se formado em uma galáxia diferente e, em algum momento, foi capturada pela gravidade da Via Láctea. Essa hipótese é reforçada pelo fato de que sua órbita é extremamente alongada, diferente das estrelas que nasceram dentro da nossa galáxia. Mas a idade extrema de Matusalém continuava sendo um problema. Se fosse mesmo mais velha que o universo, duas possibilidades deveriam ser consideradas. Ou os cientistas estavam errados sobre a idade da estrela, ou estavam errados sobre a idade do universo. Para resolver essa questão, novas medições foram realizadas. Com dados mais precisos e melhorias nos modelos matemáticos, a idade foi revisada para 14,46 bilhões de anos. Ainda um número alto, mas dentro da margem de erro aceitável para não entrar em contradição com a idade do universo. Mesmo com essa revisão, Matusalém continua sendo uma das estrelas mais antigas já identificadas. Mas sua história não acaba aqui. Ao longo de sua existência, essa estrela viu o universo se transformar. Quando nasceu, as primeiras galáxias ainda estavam se formando, planetas como a Terra nem existiam. Durante bilhões de anos, Matusalém vagou pelo cosmos, passando por eventos que moldaram o universo como conhecemos. Em algum momento no futuro, sua jornada chegará ao fim. Quando consumir o restante do combustível que ainda resta, Matusalém se transformará em uma anã branca, um pequeno núcleo de matéria extremamente denso. Diferente de estrelas massivas que explodem como supernovas, Matusalém simplesmente ficará cada vez mais fria e apagada. Esse processo levará trilhões de anos. Mesmo com toda a tecnologia disponível, Matusalém continua sendo um enigma. Seu passado levanta questões sobre como as primeiras estrelas se formaram e qual foi a verdadeira linha do tempo do universo. Para os astrônomos, ela é uma janela para o passado cósmico. Cada detalhe sobre sua composição e movimento pode revelar segredos sobre os primeiros instantes do universo. O mais fascinante, apesar de sua imensa distância, Matusalém pode ser observada da Terra com um telescópio amador. Um simples olhar para essa estrela é um olhar direto para o início do tempo, uma conexão com os primórdios do universo e uma lembrança de que, apesar de todo o nosso conhecimento, ainda há mistérios que desafiam a compreensão humana. Os astrônomos tinham um problema. A estrela Matusalém parecia mais velha que o próprio universo. Para resolver esse enigma, eles precisavam de medições mais precisas. Entre 2003 e 2011, o telescópio espacial Hubble foi usado para coletar novos dados. Dessa vez, os cálculos teriam que ser exatos. Uma das chaves para descobrir a idade de uma estrela está em sua composição química. No caso de Matusalém, um detalhe chamou a atenção: a quase ausência de ferro. Estrelas jovens, como o Sol, contêm grandes quantidades de elementos pesados, formados ao longo de bilhões de anos por explosões de supernovas. Matusalém, por outro lado, tem níveis extremamente baixos de ferro, indicando que nasceu em uma época em que esses elementos ainda eram raros no universo. Mas isso não era suficiente para determinar sua idade. Os cientistas precisavam de outro indicador. Foi então que analisaram a quantidade de oxigênio presente na estrela. No início do universo, o oxigênio praticamente não existia. Ele surgiu apenas depois que as primeiras gerações de estrelas viveram e morreram, espalhando novos elementos pelo espaço. Se Matusalém tivesse realmente 16 bilhões de anos, a presença de oxigênio seria mínima. Mas não foi isso que os astrônomos encontraram. A estrela continha uma quantidade relativamente alta desse elemento, sugerindo que, talvez, ela não fosse tão antiga quanto parecia. Com esses novos dados, os cálculos foram refeitos.
A idade da estrela foi ajustada para 14,46 bilhões de anos. Depois, uma nova análise reduziu esse número para 14,27 bilhões. Ainda parecia incompatível com a idade do universo, mas agora a diferença era menor. Finalmente, em 2021, uma estimativa mais precisa trouxe um número ainda menor, cerca de 12 bilhões de anos. O mistério parecia resolvido. Matusalém continuava sendo uma das estrelas mais antigas já registradas, mas agora sua idade não entrava mais em conflito direto com o universo. No entanto, a investigação não parou por aí. Enquanto os astrônomos tentavam entender Matusalém, outra questão surgiu. E se o erro não estivesse na idade da estrela, mas sim na idade do próprio universo? Durante décadas, os cientistas calcularam a idade do cosmos com base na sua taxa de expansão. O princípio é simples. Se o universo está se expandindo, basta medir essa velocidade e retroceder no tempo, até o ponto de origem, o Big Bang. Por muitos anos, a expansão do universo foi medida em 67,4 km por segundo por megaparsec, um valor que levava a uma idade de 13,8 bilhões de anos. Mas novas medições trouxeram resultados inesperados. Alguns cálculos apontavam para uma taxa de expansão de até 82,4 km por segundo, o que significaria que o universo não tem 13,8 bilhões de anos, mas apenas 11,4 bilhões. Se isso for verdade, o problema de Methuselah volta a existir. Se a estrela tem 12 bilhões de anos e o universo tem apenas 11,4 bilhões, a contradição persiste. Mas por que essa diferença nos cálculos? O principal suspeito é a energia escura. Essa força misteriosa atua contra a gravidade, acelerando a expansão do universo. O problema é que ninguém sabe exatamente como ela funciona. Se a energia escura não for constante, mas sim variável, isso pode afetar diretamente as estimativas sobre a idade do universo. O que parece certo é que ainda há algo que os cientistas não entenderam completamente. Seja na idade de Methuselah ou na idade do universo, os números não se encaixam perfeitamente, mas é assim que a ciência avança. Cada novo dado, cada nova descoberta, abre novas perguntas e leva a respostas que podem mudar tudo o que achávamos que sabíamos. A maioria dos cientistas concorda que o universo tem 13,8 bilhões de anos. O problema é que, por muito tempo, Matusalém parecia ser ainda mais velha. Hoje, acredita-se que os cálculos iniciais estavam errados por causa das limitações tecnológicas da época, mas isso não muda o fato de que Methuselah continua sendo uma das estrelas mais antigas já descobertas. Ela provavelmente nasceu antes mesmo da Via Láctea existir. Isso significa que, quando surgiu, nossa galáxia ainda estava em formação, reunindo gás e poeira para criar os bilhões de estrelas que hoje conhecemos. Methuselah pode ter se formado em uma galáxia primitiva, sendo depois capturada pela gravidade da Via Láctea. Essa hipótese explica seu movimento incomum pelo espaço, muito mais rápido do que o das estrelas típicas da nossa galáxia. Hoje, Matusalém está em um estágio conhecido como subgigante. Isso significa que já queimou a maior parte do seu hidrogênio e está lentamente se transformando. Um dia, esse será o destino do nosso próprio Sol. Dentro de 5 bilhões de anos, ele também entrará na fase de subgigante, crescendo e se tornando uma gigante vermelha antes de se contrair novamente. Mas o que acontecerá com Matusalém no futuro? Seu destino final é se tornar uma anã branca, um núcleo extremamente denso e quente que sobrará depois que suas camadas externas forem expelidas. Esse processo pode levar bilhões de anos, mas não termina aí. Com o tempo, a anã branca continuará a esfriar, até que, após trilhões de anos, ela se transforme em uma anã negra. Uma anã negra é um corpo estelar invisível, sem luz e sem calor. Mas há um detalhe. O universo ainda não é velho o suficiente para que nenhuma anã branca tenha esfriado completamente. Ou seja, anãs negras ainda não existem. Isso significa que Matusalém pode sobreviver por um tempo tão longo que nem sequer conseguimos medir. Para termos uma ideia, o universo atual tem apenas 13,8 bilhões de anos. A vida útil de uma anã branca pode ultrapassar 10 trilhões de anos Matusalém, mesmo com toda a sua idade, ainda está apenas no começo de sua jornada cósmica. Isso nos leva a uma questão impressionante. Se a estrela já é tão antiga e ainda viverá por trilhões de anos, o que isso diz sobre o tempo e a evolução do universo? Se hoje temos dificuldade em calcular a idade de Matusalém, o que será descoberto no futuro, quando tivermos telescópios ainda mais poderosos? E o mais fascinante de tudo, Matusalém pode ser vista da Terra. Se você tiver um par de binóculos e um céu limpo, pode observá-la com seus próprios olhos. Estará olhando diretamente para um dos objetos mais antigos do universo, uma estrela que já existia antes da formação da Via Láctea. Um fragmento vivo da história cósmica, brilhando no céu noturno.